aqui. Eu iniciei a gravação e eu vou iniciando com a apresentação aqui. Chique. E aí, pessoal, é o tempo do pessoal ir entrando. Sim. Bom, então, inicialmente, bem-vindo a todos que estão aí presentes, né, até o momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse encontro, né, de profissões sobre a medicina veterinária, né, um curso o qual a Unital está ofertando dentre os demais cursos que ela oferta, né? Porém, eu acredito que seja o curso mais embrionário aí, né, nesse momento. Então, é um curso que está iniciando, né, agora, iniciando no ano passado, né, estamos indo para o segundo ano do curso da instituição, tá? Então, eu vou fazer uma breve explanação aqui da parte da veterinária, para que depois a gente possa, né, conversar um pouquinho sobre ao curso, né, e a medicina veterinária com a aluna Laura Fernanda, tá? Antes de iniciar a apresentação, né, meu nome é Éder, estou atualmente como coordenador do curso, tá? E vou fazer, né, essa pequena explanação. Começo aqui justificando o meu CRMV, né, que quem pode observar já é um CRMV vinculado em Sergipe, porque era, né, o estado que eu estava atuando anteriormente de vir para cá. Como eu vim recentemente, então ainda não tive possibilidade de fazer a transferência, né, da federação aqui para o estado de São Paulo. No entanto, né, o próprio conselho ele permite que você tenha 6 meses para poder fazer esse processo de transferência. E aí você pode optar ou pela transferência, né, onde você vai transferir o seu título principal realmente para o estado em que você está fazendo a sua atuação, você tem a sua principal atuação, ou então vamos dizer que eu ainda continue tendo atividade em Sergipe e faço algumas atividades aqui em São Paulo. Então, eu posso ter uma carteira chamada carteira de secundária, né, onde eu posso estar vinculado também a um outro CRMV de outra federação. Então, eu continuo com o meu CRMV lá de Sergipe, mas abro uma carteirinha secundária para atuar no estado de São Paulo. Tá? Isso é situações que, né, de forma provisória, até porque você vai ter que fazer o custo de 2 CRMVs, né, um por inteiro e um pela metade. Tá? Mas, enfim, né, como a ideia, né, se tem esses 6 meses para poder fazer essa transferência, então, ao longo desses 6 meses, né, o veterinário tem que providenciar essa adequação, porque ele não pode ficar exercendo a sua atividade, né, sendo registrado em uma federação e tá atuando em outra federação, tá? Então, em breve aí, o meu CRMV ele será transferido aqui para o estado de São Paulo, né, caracterizando realmente a minha atividade aqui no estado. Bom, a medicina veterinária, né, é gratificante falar em relação à medicina veterinária, porque é uma profissão, né, enfim, muito cativante, né? Muitas vezes as pessoas elas já procuram o curso, né, tendo esse sentimento, né, de zelo, de cuidado, né, com os animais, tá? Mas a veterinária ela vai muito mais além do que isso, né? Então, ao pé da letra, né, ela é a ciência médica que se dedica à prevenção, controle, erradicação e tratamento das doenças ou qualquer outro agravo à saúde dos animais, além do controle da sanidade dos produtos de origem animal para consumo humano. Né? Essas são 2 vertentes principais da medicina veterinária. Né? Foi quando surgiu a medicina veterinária historicamente, inicialmente com os relatos, né, de curandeiros, de, né, pessoas que tratavam os animais ao longo da evolução da humanidade, mas também um ponto muito importante que alavancou a medicina veterinária foi a responsabilidade, né, da parte de inspeção, da parte de fiscalização de produtos de origem animal. E muitas vezes o pessoal não sabe, não tem essa ciência, né, de que o médico veterinário ele está atuando, né, nessa atividade de fiscalização e de inspeção desses produtos,
Então, todos os produtos que são derivados de animais, eles vão passar, ou eles devem passar, por uma inspeção, por uma fiscalização do médico veterinário. Além de toda a atividade produtora, né, está sendo também supervisionada, né, orientada por médicos veterinários e outros profissionais da áreas, né, das ciências agrárias, como agronomia e a zootecnia. Mas é um ponto importante porque muitos acreditam que a veterinária ela só esteja ligada aos cuidados do animal. E isso não é uma verdade, né? A gente tem os cuidados também com os humanos, seja na parte alimentar ou seja nas condições de doenças que têm características de zoonose, né? Que tem a possibilidade de passar dos animais para os humanos. Então, também, se eu não me engano, a partir de 2008, né, o órgão mundial da saúde caracterizou o médico veterinário inserido no núcleo de assistência familiar, né, numa equipe multidisciplinar, o qual o médico veterinário tem que estar inserido nessa equipe por ter esse conhecimento, principalmente dessas características de doenças zoonóticas. Então, a veterinária ela é muito ampla, né? A medicina veterinária ela não se restringe somente à clínica, à cirurgia, né, dos animais, mas sim muito mais ampla do que somente essas duas condições. Então, foram dois pontos que alavancou a medicina veterinária ao longo da história, sempre pautada no tratamento, né, controle, prevenções e erradicações de doenças dos animais e a parte de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, né, que são de consumo normalmente para o humano. Bom, falando rapidinho, né, na questão da graduação, da formação de um médico veterinário, ela iniciou, né, dentro das ciências agrárias, é a área primogênita da medicina veterinária, mas ao longo também da sua evolução e da sua demanda, da sua amplitude de possibilidade de atuação, se deu a possibilidade de elas estarem inseridas também nas atividades das biológicas e também, né, da saúde, como eu acabei de comentar anteriormente, até reconhecido pelo órgão mundial da saúde, né, a OMS. Então, com isso, faz com que a veterinária se torne cada vez mais abrangente, né, possibilitando áreas que estão dentro dessas três grandes áreas, que é as ciências agrárias, as biológicas e a área da saúde. É um curso que tem duração, né, de 5 anos, ou equivalente a 10 períodos, tá? Sendo o último período, né, os dois últimos períodos destinado à realização de atividades práticas em estágios, né, estágios dentro da universidade, estágios fora da universidade, em convênios, né, com colegas que atuam em determinadas áreas, o qual o discente tem interesse em atuar. E o nicho de mercado é um nicho bastante diversificado, né? Logo, quando você se forma, você já se enquadra, né, como um autônomo, você tem a capacidade de, né, assim que tiver o registro no conselho, de estar atuando como médico veterinário, né, prestando serviço como médico veterinário, seja como autônomo e hoje também muito como terceirizado, principalmente pela reforma trabalhista, né, flexibilizou muito esse regime de terceirização de prestação de serviço. Então, muitas empresas hoje têm utilizado esse recurso também para fazer a contratação, né, dos serviços veterinários. A possibilidade de concursos, né, em várias esferas, municipais, estaduais, federais, né, dentro das prefeituras é obrigatório ter médico veterinário, né, dentro das esferas governamentais, hoje o diretor nacional de campanha da vacinação, né, do Brasil, ele é um médico veterinário, então a gente consegue atingir, né, uma esfera muito grande e muitas vezes isso através dos concursos que são realizados, através do MAPA, através do IBAMA, né, que são grandes órgãos que normalmente ofertam concursos na área para médico veterinário. A parte do empresariado, né, é um ponto importante, que muitas vezes até não é muito focado, de certa forma, na graduação, onde a graduação é uma graduação muito técnica, né, focado em muitos aspectos técnicos, mas, como eu falei, você sendo um autônomo, você sendo um terceirizado, né, você vai precisar administrar, né, empresariar ali
a sua atividade. E indo mais longe, você se tornando proprietário realmente de locais, né, que possam estar prestando determinados serviços na área da medicina veterinária. Então, vocês serem donos de clínica, né, de hospitais veterinários, de centros equestres, né, enfim, então várias, né, centrais de reprodução, que aí você não vai atuar somente como médico veterinário, você também vai ter um lado empresarial, né, falando junto ao seu lado médico veterinário. Tá? Então, você tem a possibilidade de investir, né, num próprio negócio e se tornando ali um empreendedor, né, na área da medicina veterinária. Tá? E na condição também acadêmica, né, onde o médico veterinário vai estar inserido nas áreas de pesquisa, né, nas áreas de docência, de ensino. Então, o médico veterinário pode estar se inserindo também na vertente acadêmica, né, como professor, né, como instrutor de algum centro, né, de ensino, alguma universidade. Então, abre um mercado também muito grande, né, esses nichos de mercado. A grande maioria, né, acaba se enquadrando, né, como autônomo ou terceirizado, ou principalmente, né, também focando no seu próprio negócio, iniciando o seu próprio negócio. Tá? Bom, a remuneração do médico veterinário ela é regulamentada por lei, né, a Lei 4.950, datada de 1996, o qual estipula, né, 3 bases salariais. Uma jornada de 6 horas diária, onde vai ser equivalente a 6 salários mínimos, né, uma jornada de 7 horas, que equivale a 7,25 salários mínimos, e uma jornada de 8 horas, que equivale a 8,5 salários mínimos, quando você é registrado como médico veterinário, né, em alguma atividade. E aí, obrigatoriamente, por questões de lei, né, tem que se remunerar diante dessa condição. E também tem a regulamentação, né, do exercício do profissional, através da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, o qual tem os conselhos regionais de medicina veterinária, que são cada federação normalmente apresenta o seu conselho regional, né, que compõe aí num todo o Conselho Federal, que determina essas regulamentações, essas resoluções das atividades dos médicos veterinários e também zootecnista, né? Os zootecnistas estão inseridos também no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, dúvidas que tem em relação a qual é as especificações, né, de atividade do médico veterinário vai estar descrito nessa resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E as áreas de atuação, né, são diversas, né? Aqui tem algumas, não são todas, tá? Se a gente for elencar todas, dá praticamente mais de 40 áreas de possibilidade de atuação do médico veterinário, né? Mas aqui tem algumas das principais, como as clínicas, cirurgias, que muitas vezes já precisa se fragmentar em pequenos, grandes, né, e silvestres, o qual possuem características fisiológicas, anatômicas diferenciadas, fazendo com que realmente você tenha uma dificuldade, né, de conseguir abranger todas as espécies em uma determinada área. Então, além de você hoje ter um fracionamento de área, a gente também tem, né, de certa forma, um fracionamento por espécies, o qual, né, se pretende estar atuando. Os centros de pesquisas, né, as indústrias de produtos para animais, que isso é um mercado que vem somente crescendo, né, o mercado PET, há anos e anos só crescendo exponencial. A indústria dos produtos de origem animal, que ainda tem algumas falhas, tem algumas necessidades ainda de alguns ajustes, né? Empresas que precisam ter médico veterinário, mas atuam sem o médico veterinário, né? Então, o médico veterinário está cada vez também se inserindo mais em supermercados, né? Em açougues, que são locais que comercializam, né, produtos de origem animal e precisam ter ali um responsável técnico, né, para que possa ter um controle desses produtos. O manejo e conservação das espécies, né, principalmente espécies que estão em extinção. A produção e sanidade animal, né, favorecendo aí produtos de origem animal. Implementando tecnologias na produção animal, né, onde a gente pode falar especificamente das biotecnologias da reprodução, em que a gente consegue
né, aumentar, multiplicar o número de animais, né, voltado para uma atividade produtiva. A parte de comportamento, né, e bem-estar animal, que também tem sido um tema bastante difundido e discutido atualmente. Então, são diversas áreas que o médico veterinário ele pode estar se inserindo, né, e atuando dentro da sociedade como um todo. E trazendo, né, uma responsabilidade de grande importância para a sociedade, prevenindo doenças de caráter zoonótico e prevenindo doenças que podem ser transmitidas através dos produtos de origem animal. E a medicina veterinária ela tem acontecido muito como a medicina, né? A questão das especializações. O nosso curso é um curso generalista. Então, a partir do momento que você se forma, você pode estar atuando em qualquer área da medicina veterinária. Mas também por ter uma gama muito grande de área, né? Você tem uma condição, uma necessidade, né, mais atualmente, de se especializar. Então, é muito comum que após, né, a graduação, o aluno ele também vá buscar especializações em determinadas áreas mais direcionadas para o que ele quer atuar, para o que ele quer, né, realmente realizar como profissional. Então, aqui algumas especialidades também médicas, né, que podem ser encontradas hoje aí sendo exercidas pelos médicos veterinários, né, fisioterapia, cardiologia, neurologia, patologia, endocrinologia, reprodução, além de algumas outras, diagnóstico por imagem, né, a própria cirurgia hoje já tem situações, né, focadas só em ortopedia, cirurgias neurológicas, né, cirurgias cardiológicas. Então, está acontecendo muito que vem acontecendo, que já aconteceu, de certa forma, com a medicina humana, que é essa especialização e esse direcionamento mais refinado para uma determinada área, né? Então, hoje, até em grandes centros, que a gente pode ver, como São Paulo, Rio de Janeiro, somente ser o médico veterinário não seja o suficiente para você conseguir se inserir no mercado e você tem a necessidade de dar uma formação continuada, né, se especializando em uma área, fazendo uma residência, fazendo uma pós-graduação que vai te direcionar a um melhor conhecimento específico daquela área. Já que o curso da medicina veterinária é um curso realmente generalista e não tem como a gente aprofundar, né, em cada uma dessas áreas pela questão de demanda de carga horária, né, de formação desses alunos. Bom, só para daí a gente finalizar, né, aproveitando esse momento, né, transparecer que a Unital tem o curso de medicina veterinária, com vestibulares sendo realizados, né, no meio e no final do ano. Então, agora o vestibular de inverno acontecendo no meio do ano, tá? Através de provas agendadas, através da nota do Enem, né, vestibular de outras instituições que podem ser utilizados como aproveitamento para ingressar no curso, a segunda graduação, transferências de outros cursos, e também alunos que venham a, né, ter a necessidade de reabrir a matrícula, tem essa possibilidade de ingressar no curso da medicina veterinária da Unital. Aproveito para, né, acusar essa possibilidade de desconto aos que forem ingressantes na primeira matrícula programada, tá? Os que tiverem mais interesse podem entrar em contato, né, aqui o telefone ou o e-mail, para que possam entrar em contato e a gente esclarecer as dúvidas, né, possa receber algum interessado para fazer a visita no campus, né? Então a gente fica à disposição para poder auxiliar no que for necessário em relação ao curso de medicina veterinária da Unital, tá? Bom, então era somente essa apresentaçãozinha que eu queria expor inicialmente para deixar, né, mais claro aí um pouco sobre a medicina veterinária. E agora a gente vai entrar um pouco, né, para conversar sobre o curso especificamente com, né, a nossa discente. Deixa eu abrir aqui a imagem para mim, para que eu possa... Cadê? Como é que eu aumento aqui? Deixa eu ver. Éder, Já deu uma aumentadinha. a sua tela ainda está apresentando, tá?
Ah, tá. Deixa eu tentar. Deixa eu stop share aqui. Achei. Pronto. Acho que saiu agora, né? Sim, sim, saiu. Pronto. Então, aproveitar esse momento para apresentar então os nossos convidados, né? A discente Laura Fernanda, que está ingressando no curso de medicina veterinária agora, né? E também uma honra aí ter nosso convidado já, né, formado, já atuante aí ao longo tempo, há longos anos, né? O nosso colega o José Antônio, que é um médico veterinário da Vigilância Sanitária do Centro de Controle de Zoonose aqui do município de Taubaté. Tá? Muito obrigado pela presença dos dois. E a ideia agora é a gente fazer um pouco um bate-papo, né, em relação à experiência, né, que vocês já estão tendo, né, no caso da Laura iniciando e no caso do José Antônio, né, já aí com uma vasta experiência poder transpassar um pouco do nosso da atividade, da profissão do médico veterinário para quem estiver aí presente, tá? Laura, eu vou aproveitar e dar espaço, né, ao José Antônio para que a gente possa falar sobre, né, a profissão inicialmente, e aí depois a gente conversa um pouco, né, essa questão do discente, né, do interesse pelo curso, dessa condição. Tá bem? Certo. Boa noite, Éder. Queria agradecer, né, a oportunidade, o convite de estar aqui. E vamos lá, boa noite, José Antônio. Muito Boa noite. obrigada por ter se disposto a vir conversar um pouco com a gente. Boa noite. Boa noite, Éder. É prazer estar aqui com vocês, né? É uma grata satisfação, né, ter esse curso de medicina veterinária aqui em Taubaté desde o ano passado. Essa é a segunda turma. Tive a oportunidade em algumas situações do ano passado de falar um pouco, né, presencialmente para a primeira turma, né, sobre as ações, os trabalhos que a gente tem junto à prefeitura. E também eu não atuo só na prefeitura, atuo também como clínico de grandes animais, em especial equinos, né? E então, de uma maneira assim, minha atividade é bem eclética. Óbvio que o foco hoje é a gente falar um pouco mais sobre o trabalho da prefeitura nas áreas de veterinária, né? Hoje nós somos em 6 veterinários trabalhando para a prefeitura de Taubaté, uma veterinária na vigilância sanitária, outra veterinária e eu no controle de animais sinantrópicos, que está ligado à área de vigilância e saúde, e também coordeno o centro de zoonoses com mais 3 veterinários fazendo a equipe lá, né? Então, uma área bastante, como o Éder tão bem falou, uma área bastante abrangente, que muitas vezes as pessoas acham que na profissão você se forma veterinário só para atuar, vamos dizer assim, a grosso modo, como clínico, né, de pequenos ou de grandes animais. E não é, muito mais amplo, é muito mais voltado aí, né, às atuações na área de saúde pública, na área de bem-estar animal, mas principalmente no foco na saúde pública. Eu hoje, desde o começo do mês, desde o começo do ano desse ano, desde janeiro, eu tenho atuado como membro também do Comitê de Controle da Covid aqui no município de Taubaté. Algumas ações relacionadas à área de desinfecção de espaços públicos e coisas são realizadas pela nossa equipe de controle de animais sinantrópicos. Então, é uma coisa bem eclética mesmo. Interessante. Muito obrigado inicialmente pela colaboração, pelo aceite do convite, né? Eu acredito que você saiba tanto quanto eu a importância, né, desse momento da gente estar difundindo, né, a medicina veterinária e estar expondo justamente essa condição da diversidade e da amplitude qual a gente pode estar atuando, né? Então, você demonstrou bem aí a possibilidade, né, de além de estar na frente da parte, né, dessa parte dos filantrópicos, também atuando, né, como clínico, também atuando de uma forma diversificada. Então, realmente, essa é a condição do médico veterinário, né? Eu também, atualmente, como professor e coordenador do curso, mas também, né, faço também as minhas prestações de serviço, né, como autônomo. Então, isso faz com que você tenha
esse dinamismo, né, e essa possibilidade de estar atuando não somente em uma área, ou até mesmo em algumas outras áreas juntamente. Bom, o nosso curso ele não tem ainda, né, um egresso, né, ele está no segundo ano, como já foi exposto. Esperamos que daqui, né, mais 3 anos a gente esteja concluindo com a primeira turma, de várias outras que venham, né, pela frente. Então, agradecendo também, né, aos alunos que estão aí presentes da Unital, porque sem, né, a presença dos alunos a gente não teria como iniciar o curso e dar a realização para esse sonho, né, da Unital, que é construir o curso de medicina veterinária num campus tão maravilhoso e tão belo como é o campus lá do Departamento da Agronomia. Né? Se eu já tive possibilidade de rodar algumas universidades, né, aqui no estado do Sudeste, no Nordeste também, e realmente o campus da medicina veterinária da Unital ela tem esse diferencial, que é um campus inserido dentro de uma propriedade, né, de ambiente rural, realmente. Então, isso acaba sendo um grande atrativo e uma grande vantagem para que a gente possa explorar, né, essas atividades da medicina veterinária que estejam atreladas também ao ambiente rural. Bom, então, né, o José Antônio já fez aí uma pequena prévia apresentação, né, falando das atividades que ele tem, né, em relação à vida profissional como médico veterinário. Tá? Mas assim, o Zé Antônio, o que você pode me dizer, né, em relação ao que você aprendeu durante a graduação, a sua formação, assim, o que realmente ela possibilitou depois que você tivesse essa atuação na prática, conseguisse se inserir no mercado, vamos dizer assim, né? Porque a gente sai do curso de medicina veterinária muitas vezes ainda, né, naquela condição insegura, não tem às vezes tanta prática, né? Falta ali alguma habilidade, e as oportunidades, depois que você se forma, vão aparecendo e você tem que ir meio que se direcionando para essas possibilidades, né? De acordo com o seu gosto e também de acordo com as oportunidades, né? De certa forma. Então, se você puder falar um pouquinho, além da sua, né, desse momento atual, mas da sua trajetória, como foi aquele início de inserção de mercado, né? O que a graduação ela pôde te direcionar nesse aspecto inicial? Olha, eu me graduei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no ano na realidade, final de 88, começo de 89, fazendo um parênteses aí, nos 5 anos de faculdade, nós tivemos aproximadamente 1 ano e meio de greve, né? O problema das federais é justamente isso, as greves, as paralisações, né? Então, eu graduei no final de 88, começo de 89. Num primeiro momento, a gente sai da faculdade assim, bem querendo fazer tudo, né? Querendo, precisando fazer tudo, porque a gente precisa trabalhar. Durante o período de faculdade, eu fiz estágio em áreas como pesquisa, áreas principalmente voltados para a clínica de equinos, né? Que sempre foi uma área que eu gostei bastante, que eu atuo hoje. Então, procurei, durante o período de faculdade, diversificar as minhas experiências profissionais, né? Não fazer, por exemplo, tem gente que entra já no primeiro semestre, vai do primeiro ao quinto, ao 10º semestre, fazendo estágio só em clínica, ou fazendo estágio só em grandes, só em determinada área. Então, assim, seria muito importante você diversificar. Tanto é que o meu primeiro emprego, assim, minha primeira atividade fixa foi clínica de pequenos animais. Trabalhar aqui um grande amigo do Dr. Maurício, que dá aula para vocês, Dr. Reinaldo Simões Araújo. Fui trabalhar com ele logo recém-formado. Eu tinha feito estágio com ele na área de pesquisa, né? Na área de desenvolvimento de produtos carrapaticidas, né? Produtos para controle de carrapato e berne. E assim que formado, fui trabalhar com ele na área de pequenos animais, na parte de clínica e cirurgia. A partir daí, como eu tinha um bom conhecimento na parte de bovinos, fui trabalhando com bovinos e gradativamente fui virando para a parte de equinos. Ainda no ano de 89, eu tive a oportunidade de prestar um concurso público aqui em Taubaté para a prefeitura. Esse concurso
as pessoas que prestam concurso, normalmente você tem um período de validade desse concurso, né? Então, você presta o concurso num determinado ano e a prefeitura, o estado, o governo federal tem, eventualmente, 2 anos. Eles publicam no edital válido por 2 anos, prorrogáveis por igual período, alguma coisa assim. E eu fui chamado em 91, no final da prorrogação do meu concurso. Agora, dia 12 de julho, eu completo 30 anos de prefeitura, né? Tive a oportunidade de atuar em várias áreas, entrei originalmente para o Centro de Zoonoses, fiz um trabalho no Centro de Zoonoses durante alguns anos, depois atuei na área de extensão rural, depois vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, quer dizer, mas tudo isso a gente vai se adaptando, a gente vai tendo um certo conhecimento da área através do que a gente aprendeu lá na faculdade, dos estágios. Eu acho que estágio é uma coisa muito importante. Mas, como eu falei no começo, não fazer somente estágio numa área, procurar diversificar. Eventualmente, você adora silvestre, mas a gente sabe que muitas vezes é um mercado muito restrito, né? Um mercado que está em crescimento sim, mas é um mercado ainda muito restrito. Então, você deixa de ter uma oportunidade, você se especializou em silvestre, de repente tem uma oportunidade fantástica na área da indústria de produtos veterinários, ou na área de clínica veterinária, de pequenos animais, na área de reprodução. Então, eu acho que é muito interessante vocês procurarem sempre esses outros aspectos, né? Aproveitar cada minuto aí na faculdade, isso é muito importante, né? Eu era meio assim, rato de faculdade. Então, terminava a aula, o que tem? Tem um bicho no hospital veterinário, para a gente dar uma olhada, vamos lá, vamos ver o que tem, vamos ver o que não tem. Depois fiz minha pós-graduação também, mas bem, já mais madurinho, né? Fiz em 2007, 2008, e já fiz com uma base muito boa do que eu queria fazer e acabou sendo muito importante. E mesmo durante a pós-graduação também, aquela coisa, no que eu podia aproveitar o tempo que eu estava na pós-graduação, eu aproveitava, a gente saía. Após foi em diagnóstico e cirurgia em equinos. As aulas eram no Hospital do Jockey Club de São Paulo e a aula terminava na sexta-feira às 6 horas da tarde. Era raro o dia que a gente saía de lá antes de 10 horas da noite. Então ficávamos ali até 10, 11, meia-noite, vai ter cirurgia, não vai ter uma emergência. Então isso aí me possibilitou bastante. Acho que aproveitar esse período acadêmico é extremamente importante aí para que as pessoas para que os alunos saiam com uma bagagem ampla. E aos poucos você vai migrando para o teu nicho, para o que você realmente gosta de fazer, né? E sempre focar isso aí é mais um conselho, né? Sempre focar na questão de remuneração como resultado de um trabalho. Não, eu vou atuar na área, por exemplo, de clínica de pequenos animais, na área de ortopedia, porque uma cirurgia de uma fratura de fêmur eu vou cobrar 4, 5 mil reais. Não adianta, se você não é o que você gosta, não é o que você tem o dom, fatalmente você vai, ao longo do caminho, descobrir isso aí, muitas vezes de uma maneira muito árdua, né? Aquela cirurgia que você fez, que você não estava tão preparado para aquilo, mas que você achou que valeria a pena por ser financeiramente atrativo, ela acaba dando errado e coisa. Então, sempre procurar atuar em áreas diversas e atuar na área que você gosta, fazendo o teu melhor aí, evitando aquela questão muito comercial, né? É ótimo. Realmente, eu acho que isso que você colocou aí é extremamente oportuno, né? A gente, durante a graduação, aproveitar a graduação, porque às vezes a gente entra com uma perspectiva e lá no mercado você às vezes até na própria graduação, você fazendo estágios diversificados, você vai conseguindo já se enquadrar, né, vai vendo realmente se essa é a área que eu vou conseguir né, desenvolver. Às vezes você vai para uma área que você não tem a habilidade, não tem o dom ali realmente, né, de manipulação, por exemplo, uma cirurgia. Cirurgia não é somente a parte técnica, né? Você tem que ter uma habilidade manual, você tem que ter um dom ali, né, de saber manipular, de ter uma paciência durante
uma situação de emergência. Então, essa diversidade, né, em você buscar estagiar várias áreas, ela te dá a segurança de depois, quando você tiver a oportunidade, você conseguir se enquadrar e conseguir mostrar o resultado, né? Porque a remuneração ela é consequência do seu trabalho, do seu resultado. Se você vai implementar o trabalho e você consegue ter o resultado, consequentemente a remuneração ela vai surgir com o tempo, né? Realmente isso acontece muito, às vezes o aluno, né, o recém-formado, ele se ilude, né, com essa condição de fazer um procedimento porque tem um custo mais elevado, mas ele ainda não teve realmente essa preparação, né? Às vezes vai precisar fazer uma especialização, vai precisar fazer uma pós-graduação para adquirir aquela segurança e, consequentemente, começar a ter resultados melhores, né? Acompanhando também o estágio, as vivências, que vai somando com o que vai sendo passado na graduação, né? Porque a graduação ela tem o cunho teórico e o cunho prático, né? Somente o cunho teórico ele não vai formar um bom veterinário, porém também somente o cunho teórico prático ele também não vai formar um bom veterinário. Então, o ideal é conseguir somar essas duas condições. E aí é importante realmente fazer os estágios, diversificar a área, né, para que possa verificar o que realmente vocês gostam, né, ou tenham habilidade na medicina veterinária. Então, é um ponto muito importante, né? Eu, quando ingressei na medicina veterinária, tinha uma pretensão maior de trabalhar com bovinos especificamente, não que eu não atue em algumas, né, condições de bovino, na parte de reprodução, mas era a ideia de fazer clínica, né, fazer algumas coisas de bovino, e durante a faculdade foi me direcionando para a parte também de equinos, né, pela questão de ter uma maior rotina no hospital voltado para a espécie equina, né, de ter uma maior familiaridade de conviver com a espécie equina ao longo da graduação mais do que com a bovina, e isso foi me direcionando um pouco para atuar, né, clinicamente também na parte de equinos. Então, são direcionamentos, realmente. Às vezes a gente entra com um pensamento e, ao longo da graduação, ou até mesmo após a graduação, possa ser que você tenha necessidade de se adequar e fazer alguma mudança. Então, essa diversidade ela é muito importante ao longo da graduação para que o aluno ele possa enxergar essa visão, né, ter essa visão, e mesmo que ele não queira uma determinada área, mas se tiver uma oportunidade, ele possa ter competência de abraçar aquela área e se dedicar àquela atividade. Então, realmente, muito interessante essa observação que foi colocada, né, pelo colega José Antônio. Muito obrigado. E da medicina veterinária, vamos dizer, hoje você está, como você colocou, tem 30 anos de médico veterinário aí, né, atuando na prefeitura de Taubaté como médico veterinário, uma parte extremamente fundamental. Mas você se sente realizado como médico veterinário? Você, né, gosta da sua profissão? Tem orgulho de ser médico veterinário? O que você poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Eu acho que eu sou uma pessoa que ainda, mesmo com aí 30 anos de formado, acho que eu conservo bastante daquele vigor do recém-formado, né? Da questão de você estar sempre estudando, sempre procurando. Cada caso que você pega é um caso empolgante. Eu sempre falo, quando às vezes, eventualmente, você tem que se apaixonar por aquele caso que você pegou. Aquilo ali é o caso da sua vida, você vai fazer o teu melhor sempre, procurar aí desenvolver da melhor maneira possível, né? Muitas vezes você faz. Ontem eu tive uma experiência bem complicada aí. Eu fui socorrer um animal atropelado em frente à rodovia, em frente à fábrica da Ford. Acabei fazendo uma sutura ali no animal, um ferimento bastante extenso, fazendo a sutura ali mesmo, nas piores condições. Mas quando você acorda de manhã, que você vê que acabamos resgatando o animal, levando para o centro de zoonose, quando você acorda de manhã, que chega lá, o animal pastando, a ferida belezinha, do jeito que eu deixei, coisa, o bicho super bem, parece que não tinha acontecido nada, isso é muito Excelente. compensador, né? Eu acho que o frio na espinha de fazer uma cirurgia, a gente não pode perder nunca, né? Aquela emoção de você tratar o animal ficar bem, acho que cada vez mais. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Muitas vezes eu deixo de lado aí compromissos com família, compromissos com amigos e coisa,
Você está preparado para ir para uma festa, aí de repente toca o telefone, olha, ao invés da festa, você vai atender uma cólica até 2, 3 horas da manhã, embaixo de chuva, no frio ou no calor, né? Se suja todo, chega em casa naquela condição miserável aí, né? É bom quando a gente chega tarde que o pessoal nem vê que você chegou sujo, Você você chegou sujo. já põe as suas roupas para lavar ali, porque eventualmente o negócio o bicho pega, né? E a semana foi uma cólica no domingo à noite, foi essa emergência ontem à noite, né? E a gente tem essa... Mas é muito gratificante você poder fazer aí, você poder fazer o teu melhor aí é muito bom. E estar sempre se atualizando é extremamente importante. Justamente, são pontos fundamentais, né? A gente é médico, a gente, de certa forma, não tem hora. Quando fala de cavalo mesmo, é o horário aí que não tem mesmo, porque é impressionante para ser de madrugada, para ser final de semana, né? E quantas vezes que realmente a gente se deixa de lado, né, a família, outras atividades para se dedicar à medicina veterinária. E a sensação é justamente essa, né? Depois, quando você tem o resultado, se torna gratificante. Você vê que todo aquele esforço que você desempenhou, né, teve retorno. Então, isso acho que é a maior recompensa. Por isso que a parte financeira ela tem que estar atrelada a isso, né? A sua recompensa não é o financeiro, é você conseguir realmente aquele resultado esperado. E aí a remuneração ela vem com consequência. Lógico que a gente tem que sempre focar também na remuneração, porque é a nossa profissão, né? Não tem que deixar também a remuneração de lado, mas sempre focado no resultado, que é o mais importante, e aí, tendo resultado, pode ter certeza que a remuneração ela aparece. Tá? Zé Antônio, obrigado inicialmente. Eu vou passar para a gente falar um pouquinho com a Laura, nosso tempo já está meio curto, né? Eu agradeço bastante aí as suas colocações, muito pertinente, né? Com certeza a gente vai aí poder se conhecer pessoalmente ainda, que a gente não se conhece, né? Exatamente. Trocar várias ideias e fazer alguns projetos em associação lá com o CCZ, com certeza. Muito obrigado inicialmente. Esperamos isso. Laura, bem-vinda também. Boa Queria noite, agora professora conversar um Eder. pouquinho com você. A gente tem não muito tempo, mas acredito que aí esses 5 minutinhos que a gente tenha, a gente consegue já transparecer algumas questões, né? Queria saber inicialmente o seu desejo, né? Por que da medicina veterinária e qual foi o seu interesse em buscar a medicina veterinária e buscar o curso da Unital. Acho que esses 2 pontos é fundamental aí que você possa passar para a gente. Tá, vamos lá. Primeiramente, o porquê de escolher veterinária é uma questão que sempre é muito levantada, né? Quando você vai falar para alguém, o que você faz? Faço medicina veterinária. Por quê? Você gosta de animal, então. Basicamente, tá certo. A gente normalmente escolhe medicina veterinária pelo amor ao animal, mas não envolve só isso. Como foi dito, a medicina veterinária ela engloba diversas áreas. Eu escolhi medicina veterinária, o meu caso pessoal foi por amar, sim, os animais, foi por influência familiar, foi pelo sentimento de saber que o que eu sempre quis era isso. Eu sei que tem pessoas que acabam indo para certa área sem esse sentimento, mas não tem que se sentir mal nem nada por isso. O mercado se envolve, você tem que pensar no lado do mercado, tem que pensar na área rentável. É óbvio, isso seria mentira se eu falasse que não tem que pensar. Não é só paixão que move, né, a pessoa, mas, enfim, veterinária eu posso dizer que escolhi por amor. A Unital eu escolhi por amor à minha família, por ser próximo à minha cidade e por ser uma faculdade de renome já. Mesmo o curso sendo, como o senhor disse, está na fase embrionária ainda, nós podemos ver a partir de outros cursos tal nome, tal presença. Quando você fala, qual faculdade você faz? Faço Unital. Unital, meu primo estudou lá. Não sei quem estudou lá. É uma faculdade muito conhecida aqui no Vale. É uma faculdade que tem presença, podemos dizer assim. Então, esse foi o motivo por eu ter escolhido a Unital. Que legal. Eu me enquadro um pouco nisso também.
né? E eu vejo muito que assim, o pessoal que escolhe a veterinária escolhe muito por isso, realmente, por amor, por gostar, né? Tem muitos, como você colocou, meu pai queria que eu fizesse direito, meu pai queria que eu fizesse engenharia, né? Eu acho que é difícil um pai querer que faça veterinária, a não ser aquele pai que esteja envolvido, né, de certa forma, com algum âmbito da veterinária. Mas os mais tradicionais, realmente, quando falam em veterinária, às vezes dá até uma assustada, né? Não, mas veterinário, enfim. Então, realmente muitos, eu vejo muito isso, né? As pessoas que buscam a veterinária buscam muito com amor. Tanto é que a gente vê muitas pessoas com segunda graduação, por exemplo, né? Pessoas que acabaram direcionando uma primeira graduação por questões até financeiras, por achar que, né, não ter muito conhecimento de mercado da veterinária e direcionar, não, vou fazer direito porque eu consigo ter uma melhor condição de um concurso, uma melhor condição de uma remuneração, mas fica com aquele desejo frustrado, né, de ter feito uma veterinária, de estar cuidando do animal, de estar se relacionando ali com o animal, que é uma coisa que gosta, né, que está lá no fundo do coração, vamos dizer assim. Então, isso é interessante realmente, e o que eu observo é isso. Muitos ingressantes da medicina veterinária entram com esse pensamento, né? Mas temos situações também que tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que, às vezes, por amar demais o animal, também não conseguem se adaptar ao curso de medicina veterinária, sim, porque a gente se depara com situações que nem sempre a gente vai poder salvar um animal, por exemplo, né? E aí isso realmente faz, às vezes, com que a pessoa fique frustrada, né? Às vezes alguma atividade mais prática que possa submeter esse animal a uma cirurgia, aquela pessoa não tem um bom controle de ver sangue, por exemplo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque realmente precisa do amor, mas a gente também tem que ser ciência que nem tudo são flores, vamos dizer assim, né? Tem que estar preparado para saber que é iminente que você vai ver o sofrimento do animal. E tem casos, como o senhor disse, que a gente não há nada que a gente tenta, mas enfim, são aspectos. Não depende da gente somente, né? Sim. É bem isso. Isso é importante deixar claro, porque às vezes, né, já me deparei com algumas situações assim, e o aluno, ao longo do curso, ele se frustra por achar que é só mil maravilhas, e realmente não é. Às vezes a gente realmente se frustra mesmo, mas faz parte, tem que saber administrar com essas frustrações, né? Sim. E com relação à Unital, realmente, eu também sou exemplo disso. Meu pai é formado na Unital, eu tenho tios, primos que são formados na Unital, então é uma universidade de renome, né? É uma universidade, então a gente está aí à frente, né, de várias possíveis faculdades. Apesar do curso ser um curso inicial, a gente vai fazer com que realmente o curso faça jus ao nome da Unital, né? E a gente possa ficar junto igual a agronomia, que tem aí seus 45 anos já de realização. Então, vocês, né, estão aí iniciando junto com o curso, vão deixar um grande legado para os que vão vir ao longo, né, dos próximos anos, e assim sucessivamente. É assim que a gente espera que a Unital se concretize, né, com o curso de medicina veterinária, assim como é em vários outros cursos que já são reconhecidos aí, renomados ao longo do Vale, do Brasil, enfim, né, até mesmo do exterior em algumas situações. Certo. Bom, pessoal, muito obrigado. Laura, quer fazer mais alguma consideração? Não, muito obrigada, Éder, mais uma vez pelo espaço, e só dizer que eu estou à disposição, caso tenha alguma pessoa que esteja interessada na área, que queira falar sobre essa parte de estudante em si, eu vou deixar meu contato no chat, aí podem ficar à vontade para entrar. E... Legal. Legal. Hoje a Laura, ela é representante, né, da turma ingressante desse ano, tá? Sim. E juntamente com ela, outros alunos participaram, né, de uma atividade que a Unital promove normalmente nos inícios de semestre, que é o Se Joga, e foram contempladas com a premiação, né, sendo campeãs aí, disputando junto de outros cursos. Então, parabéns a todos aí que fizeram parte, porque já começaram com o pé direito, isso é importante. Muito obrigada, Éder. É até bom levar isso em pauta, né? É um curso, de fato, novo e já chegamos bem. Isso aí. Vamos manter esse padrão agora aí para frente. Vamos lá. Zé Antônio, muito obrigado também pela presença. Se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Eu
agradecer somente a você pelo convite, né? A participação da Laura também. Dizer que a gente também está à disposição. Você tem meu contato aí, para caso algum aluno se interesse em estágio com a gente lá no Centro Zoonoses. A gente deve inserir um programa de estágios lá voltado para medicina veterinária. É um local que tem uma casuística bem interessante, bastante animal, né? A recepção de bastantes animais ali. Então, dá para trabalhar bem legal essa questão do estágio aí para quem está entrando na faculdade agora, ou quem tem interesse em entrar. Excelente, obrigado. Eu ainda não tive possibilidade de conhecer lá, mas eu fiquei sabendo que é próximo até do nosso departamento. Então, qualquer dia que eu tiver aí um tempinho mais, eu vou dar um pulo lá para a gente conversar, trocar algumas ideias aí, firmar algumas parcerias realmente. Muito Será obrigado. muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão presentes, né? E me coloco também à disposição. Tá? Na minha apresentação aí tinha o meu contato, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato lá com o departamento, né? 3635-1718, tá? Para que possa esclarecer, quiser fazer uma visita do campus, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos e eu me despeço aqui de todo mundo. Uma boa noite. Boa noite, professor Éder. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Pronto, deixa eu parar aqui agora.